Eu fiz rinoplastia por causa de uma amiga e tomei até unir. Essa minha amiga, ela colocou uma insegurança na minha cabeça que até então não existia. Ela vivia me falando coisas do tipo assim: amiga, o seu rosto é tão delicado, o seu nariz não combina com o seu rosto. Ou às vezes ela falava assim: amiga, o seu rosto é maravilhoso, se você fizesse uma rinoplastia ia ficar perfeita. E ela fazia isso de uma maneira tão sutil que eu não via maldade. Eu não via o quão errado aquilo era. A minha mãe tomou ranço da cara dela por causa disso e a minha mãe vivia me avisando: minha filha, afasta dessa menina. Essa menina não é amiga. A amiga que é amiga não fica colocando caraminhola na cabeça da outra, não. Mas eu achava assim: minha mãe tá exagerando, né? A minha amiga tá me elogiando e a minha mãe tá achando ruim. E nisso ela foi fazendo isso: seu nariz é grande, seu nariz é desproporcional, até que eu passei a me olhar no espelho e me ver do jeito que ela falava. Vocês conseguem entender? Eu olhava e pra mim o meu nariz era 10 vezes maior que antes. E eu ficava pensando assim: poxa, realmente esse nariz não combina com o meu rosto. E nisso a minha autoestima foi caindo, foi caindo. Na época eu trabalhava num banco. E quem já trabalhou ou trabalha no banco sabe que a gente tem que estar sempre muito bem arrumada. Mas a minha autoestima ficou tão abalada por causa disso que eu não consegui trabalhar. Porque assim, eu precisava estar muito bem arrumada no serviço. E eu não tinha ânimo. Eu me achava tão feia que eu não conseguia me arrumar. Foi aí que eu comecei a colocar na cabeça que eu realmente precisava fazer a rinoplastia. Só que tinha um porém: eu não tinha condição. E aí eu pensando, meu Deus, eu preciso fazer essa cirurgia. Se eu não fizer essa cirurgia, eu não vou conseguir viver, não vou conseguir sair, não vou conseguir trabalhar. E aí eu tive a ideia de fazer um empréstimo no banco que eu trabalhava. Empréstimo esse que eu não tinha condição, porque eu já estava cheia de dívida. A minha família foi todo mundo contra. Meu pai, a minha mãe ficou louca. Minha filha, pra quê? Pra quê que você vai se endividar? Uma coisa que você não tem condição, sem necessidade, e ainda vai colocar a sua vida em risco. Mas nessa altura, gente, eu já tava decidida. Não tinha nada que a minha mãe falasse que ia me fazer mudar de ideia. Então, eu fui atrás de um bom médico, peguei referências, pesquisei na internet, e aí um dos melhores nomes que eu encontrei, eu fui consultar com ele, conversei, falei das minhas inseguranças, das minhas expectativas. Ele falou como que funcionava o procedimento, até que ponto o procedimento ia poder me proporcionar, e eu gostei muito dele. Eu falei: não, doutor, eu quero me operar. Aí ele me passou os exames, né, pré-operatórios, né, coisas normais, fiz tudo certinho, tava tudo ok, marquei a cirurgia. Super ansiosa, a minha mãe nervosa, ainda tentando me fazer desistir, e a minha amiga, ela se mostrava feliz e ansiosa comigo, sabe? Contando os dias. Ela até queria ir para o hospital comigo, me acompanhar. E a minha mãe: não, quem vai sou eu, quem vai ficar cuidando dela sou eu, porque eu que sou mãe não tenho cabimento. Enfim, chegou o dia da cirurgia, o médico veio no quarto antes de começar, antes de me levar para o centro cirúrgico, me explicou lá quantas horas a cirurgia ia durar, tudo que ia acontecer comigo, beleza. Nós fomos para o centro cirúrgico. Para começo de conversa, a cirurgia, ela demorou muito mais tempo do que o médico tinha previsto. E aí, quando eu comecei a acordar, né, da sedação, da anestesia, o médico veio conversar comigo, falando assim: olha, teve um probleminha na sua cirurgia, foi coisa do seu organismo mesmo, uma reação que a gente não esperava, mas não foi nada de grave não. Só que com essa intercorrência, eu meio que não pude finalizar a cirurgia, então provavelmente daqui a alguns meses a gente vai precisar refazer o seu nariz. Só que, gente, eu tava muito grogue, então, tipo assim, sabe, eu nem tava entendendo direito o que ele tava falando, as coisas estavam muito confusas.
Só que quando a anestesia acabou de vez e a sedação acabou, primeiro que eu já comecei a sentir dor. Mas até então era uma dor normal, né? Eu tinha acabado de me operar. E quando eu olhei no espelho, gente, o meu nariz estava muito grande, muito inchado. Tipo assim, eu sei que é normal inchar após a cirurgia, mas vocês não têm noção. O meu nariz, ele tava dessa largura no rosto, mesmo com o curativo, dava pra ver, tava fora do normal. E aí, quanto mais a sedação passava, mais a anestesia passava, eu começava a sentir dor, a sentir dor, a sentir dor, até que eu falei, mãe, eu não tô suportando. E nisso a enfermeira veio e fez uma injeção pra dor. Beleza, a dor diminuiu, eu consegui dar uma pequena cochilada à noite, porque a gente terminou a cirurgia já quase à noite, mas ainda assim tava doendo, tava pulsando, tava latejando. Quando o dia amanheceu, gente, parece assim que o sol veio trazendo a dor. Eu sempre falo isso quando eu lembro desse exato momento. O tanto que o meu nariz doía. Eu gritava naquele hospital, eu achava assim que meu osso ia explodir. E a enfermeira falando assim que não podia me fazer mais remédio pra dor, porque não tinha dado o horário exato. E eu chamo o doutor, pelo amor de Deus, e ela, o doutor não tá aqui. Eu falei, liga pra ele, porque ele falou que podia ligar pra ele. Até que eu fiz tanto escândalo que ela ligou pra ele. E aí quando ele chegou, ele veio me examinar. E ele olhou e falou assim que realmente meu nariz estava muito vermelho, mais do que deveria estar. E ele deu umas pulsadinhas, sabe? Sei lá o que ele fez, que ele viu que já tava juntando pus. Ou seja, no dia seguinte, com pouco mais de 24 horas de cirurgia, não tinha nem 24 horas não, porque eu terminei de me operar, era quase à noite, isso era da manhã, o médico deve ter chegado umas 10 horas da manhã, o meu nariz já tava com inflamação. E aí veio a notícia, você tá com inflamação na cirurgia, pode ser uma reação do seu organismo também, pode ser uma bactéria adquirida no hospital, acontece que você vai ter que ficar internada. Fazer o que, né? Tem que ficar, tem que ficar. E aí, nisso, eu fiquei internada, tomando antibiótico, tomando remédio pra dor. Remédio pra dor era 3 vezes ao dia e ainda assim eu sentia dor. Gente, eu sofri tanto que eu não conseguia comer direito, eu não conseguia falar, eu só chorava, sabe? Até que eu fiquei 12 dias no hospital. Pro final dos dias, assim, eu acho que quando tava mais ou menos no 8º dia que eu tava internada, já tava, assim, uma dor mais suportável. A gente repetiu os exames, né? E aí, quando saiu os exames, o médico falou que já não tinha inflamação no meu nariz mais e me liberou pra poder vir pra casa. Só que ele falou assim, olha, a gente vai fazer acompanhamento, assim, certinho todo mês. Ou se eu ver que tem necessidade 2 vezes no mês, porque provavelmente daqui 6 meses você vai ter que voltar pro centro cirúrgico. E aí, gente, quando eu cheguei em casa, a minha amiga, ela veio logo me visitar. E quando ela me viu, ela não conseguiu nem disfarçar. Quando ela olhou pra mim, ela falou assim, amiga do céu, o que o médico fez com a sua cara? O seu nariz tá enorme, o seu nariz tá ainda pior. E nesse dia minha mãe não resistiu. E olha que a minha mãe, ela é uma pessoa que ela não gosta de maltratar ninguém, sabe? Mas a pessoa foi tão sem noção que a minha mãe olhou pra ela e falou assim, caraca, quem tem uma amiga feito você, nem precisa de inimiga, hein? Ela ficou toda sem jeito, tentando despistar, entrando em outro assunto, mal demorou e foi embora. E aí eu continuei o tratamento com o médico, né? E realmente quando deu 6 meses que eu tinha me operado, o médico queria voltar comigo pro centro cirúrgico, porque assim, o meu nariz não mudou absolutamente nada de antes de me operar, absolutamente nada. Segundo ele, por causa desse problema que tinha tido, não deu pra finalizar, eu, não sei explicar os termos exatos que ele usou. Eu sei que não mudou nada e ele queria que eu voltasse pro centro cirúrgico. Obviamente, ele não iria cobrar porque ia ser meio que uma reparação. Só que eu falei pra ele assim que eu não queria. Eu falei assim, Deus me livre, sentir tanta dor, ficar tantas noites sem dormir igual eu fiquei, levando agulhada de noite daquele jeito.
De jeito nenhum. Eu prefiro o meu nariz do jeito que tá, mas voltar para aquele centro cirúrgico, eu não volto. E eu não voltei, gente. Hoje tá com 8 anos que eu fiz a cirurgia. Tem só 2 anos que eu terminei de pagar o empréstimo. Olha só a loucura. E a minha melhor amiga, ela casou e mudou literalmente, graças a Deus, né? Fala baixo. Mas tudo isso que eu passei me serviu de lição, sabe? Hoje em dia, cara, eu tô cagando e andando pra opinião dos outros. Se eu tiver bem comigo mesma, pra mim é isso que importa. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Ela aprendeu do pior jeito, mas aprendeu. Mas eu não julgo, né? A gente tem esse negócio de deixar os outros influenciarem a gente em relação a nós mesmos. Por exemplo, ai, por que você não pinta seu cabelo de tal cor? Ai, por que você não corta seu cabelo? Ai, por que você não deixa seu cabelo crescer? E às vezes a pessoa vai falando tanto, que a gente acaba se deixando influenciar. Às vezes nem é aquilo que você gosta tanto, mas, né, de tantos outros falar, ah, eu vou acabar fazendo, né, porque se todo mundo tá pedindo. Então, sei lá, eu acho que a gente tem que ser... Obrigada, moto. Valeu. Eu acho que a gente tem que usar aquilo que a gente gosta e que deixa a gente feliz, né? E não os outros. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado da história, da interpretação, do áudio, da imagem, da companhia. Curte o vídeo pra me ajudar, comenta, compartilha. E se quiser me enviar a sua história, vou deixar o Instagram aqui. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua, tá certo? E é isso. Beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui! Eu com 38 anos de idade, 4 filhos, 16 anos de casada, mas 21 anos de história com o meu marido. Meu marido, ele sempre foi um cara que trabalhava muito. E por conta do trabalho dele exigir muita atenção dele, ele acabava não me dando atenção. Então, muitas das vezes ele se fazia ausente, acabava que nossa relação foi esfriando, foi ficando distante. E isso foi me deixando muito para baixo, meio triste. Eu tava me sentindo sozinha, carente. Eu comecei a compartilhar uns posts meio deprimentes nos status do meu WhatsApp. E um amigo do meu marido começou a responder esses status. Ele começou a falar que também estava passando pela mesma situação no casamento dele, que era muito difícil. E a gente começou a bater papo. E a gente começou a conversar, começamos a conversar e começamos a ver que a gente tinha bastante coisas em comum. Um dia, ele me pediu para que nós nos encontrássemos. Ele disse que eu fazia ele se sentir como um adolescente de novo e que aquela sensação era muito gostosa e que ele queria estar comigo pessoalmente. Eu, no momento, fui um pouco restrita, não quis, mas logo eu acabei cedendo e encontrando com ele. Nós passamos a nos encontrar e os encontros eram, assim, super divertidos. E no começo era só muito papo, muita conversa, muita risada e muitos beijos também, né? E não passávamos disso. Só que as coisas foram esquentando entre nós dois, né? E no que foi esquentando, a gente acabou tendo a nossa primeira relação sexual, o que foi maravilhoso e acabou intensificando a nossa relação. Nós passamos a nos encontrar cada vez mais, a nos ver cada vez mais. E detalhe, né? A gente se via, se encontrava quase todos os dias, mas mantendo os nossos casamentos. Eu lembro que um dia ele me mandou um vídeo pornô do cara, tipo, batendo na mulher. Me deu um gatilho tão grande. Eu falei pra ele que eu já tinha sofrido violência doméstica e eu não ia conseguir fazer aquilo, não. E ele ficou super mal por ter me proposto aquilo e ficou um pouco envergonhado também. E eu falei pra ele pra ficar tranquilo, pedi pra ele me encontrar na casa de uma amiga. Ele não quis ir, acho que ele ficou com um pouco de vergonha do que ele tinha me mandado e eu insisti e ele acabou indo. E quando ele chegou lá, eu lembro que eu abracei ele, eu naquele momento eu senti que eu amava e eu falei isso pra ele. Eu falei que eu estava sentindo algo muito forte por ele. E aí a gente começou a ficar cada vez mais. Depois desse dia, na casa da minha amiga, ele fez uma surpresa pra mim, num quarto muito lindo, e ele sempre me enchia de presentes. Ele, na época, né, não existia o WhatsApp, nós trocávamos cartas, e a gente sempre se conectando, e a gente passou a se ver todos os dias. Nesse dia do motel, eu lembro que nós fizemos juras de amor, nós
falamos, a gente via no olhar, no sorriso, que era um amor recíproco. A gente jurou que nós seríamos um do outro nessa vida e em todas as próximas vidas que virão. E ele me pediu naquele dia para que eu separasse do meu marido, que ele faria o mesmo, separaria da esposa dele. E eu topei, né? Falei, beleza. Naquela altura eu tava tão apaixonada por ele, a única coisa que eu queria era ficar ao lado dele. E foi quando eu pedi a separação pro meu marido. Naquele momento, o meu marido não aceitou de cara, óbvio, mas ele me ajudou, ele disse que queria arrumar uma casa para eu morar e me ajudou arrumando uma casa para mim, me ajudando com mobílias, para eu ter onde ficar com os meus filhos, né? Ele estava sofrendo, mas ele sabia que sempre foi um cara muito tranquilo, então ele me apoiou. 2 dias depois que eu separei do meu marido e já estava morando na minha casa, o meu marido e a esposa do meu amor descobriram da traição. E aí começaram a me encher de ameaças, começaram a fazer várias coisas. Aí eu lembro que eu fui na delegacia da mulher fazer um boletim de ocorrência contra eles, não tive nenhum apoio da polícia, de ninguém. Nossa, foi muito triste. Só que com o tempo, meu marido acabou se arrependendo também do que aconteceu. Ele percebeu sobre a ausência dele, que não era legal, que não estava sendo meu marido mesmo, né? Que ele deu muita brecha, assim, para eu me sentir sozinha, para eu ter interesse em outras pessoas. Ele perdoou a minha traição e decidiu que ele mudaria da água pro vinho comigo. E de fato ele mudou mesmo. Começou a ser um marido incrível, presente, queria o tempo inteiro estar ao meu lado. E o outro lá, ele me bloqueou de tudo. Ele me bloqueou de tudo. E eu resolvi perdoar o meu marido, porque eu tinha uma história com ele, o outro tinha me bloqueado, né? A mulher dele descobriu e ele sumiu de mim. Então eu não sabia o que estava por vir no futuro, eu acabei voltando pro meu marido. Mas dentro do meu coração eu sabia que eu ia reencontrar com ele, porque eu sei o que ele sentia por mim, eu sei que era verdadeiro, que nós tínhamos um com o outro, a conexão que nós tínhamos um com o outro. Enfim, 2 meses depois, lá estava eu almoçando quando meu celular apita. Eu recebi uma mensagem do rapaz. Ele tinha me falado que ele estava com muita saudade, que ele queria me ver. Mas ele deixou bem claro que ele gostaria de me ver sem amor. Ele queria só me comer, entendeu? E eu, como estava com muita saudade dele, decidi aceitar o convite. E aí a gente se encontrou, a gente voltou a se encontrar novamente, né? Eu lembro que a gente estava junto um dia e a mulher dele ligou para ele numa noite e ele atendeu, falou que estava trabalhando e ela não acreditou muito. E ele disse que ela estava muito desconfiada e naquele momento ela mandou uma mensagem pro meu marido. Só que como o celular dele estava configurado no meu celular, porque a gente tinha trocado os chips, a mensagem chegou para mim. E aí, no que chegou pra mim, eu me passei pelo meu marido, falei pra ela largar de ser louca, pra ela deixar a gente em paz, né? Ela mandava mensagem pra mim também, falando que eu era o fantasma da vida dela, eu falando pra ela que eu não tinha nada a ver mais com ele, só que a gente tava junto. E naquele mesmo dia, de madrugada, ele me mandou uma mensagem falando que ele não queria nada comigo, que ele não queria mais me ver e que era pra gente parar. E eu fui e falei pra ele o que tinha acontecido, né, o que estava acontecendo. Ele me disse que ele nunca me amou e que ele nunca me prometeu que a gente ia ser pra sempre. E aquele momento eu decidi parar com tudo. Eu decidi que eu não queria passar por todo aquele transtorno que eu passei dos nossos parceiros terem descobertos, de toda aquela humilhação, sabe, de terceiros e da parte dela e o meu marido com perdão e toda aquela situação delicada que a gente tinha passado naquele momento. Eu não queria passar por aquilo de novo. E ele não estava disposto. Ele me falou o que ele me falou, então naquele momento eu decidi que eu não queria mais nada com ele. Depois ele voltou a me mandar mensagem, mas eu passei a não responder mais as mensagens dele, porque eu já estava começando a desconfiar que ela pegava o celular dele, ela mandava mensagem, ela obrigava ele a mandar mensagens, e ele, para ficar bem com ela, mandava, e nem ele não sabia o que ele queria, e dentro dessa confusão eu preferi me afastar e ficar na minha. Hoje eu ainda continuo com meu marido, mas eu juro que eu sempre penso nele, várias vezes eu choro de saudade dele, várias vezes eu penso que se eu fosse livre ele também, nós seríamos muito felizes, e muitas vezes eu fico apegada naqueles momentos gostosos que nós passamos juntos um por outro. Mas eu desejo que se um dia for para acontecer, eu e ele vai acontecer.
Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe essa história como um exemplo de coisas que acontecem dentro dos relacionamentos. Muitas das vezes, a quantidade de tempo que você passa com uma pessoa faz com que você olhe para ela como uma amizade, não como um relacionamento. E você passa a não alimentar esse relacionamento com amor, né? Com carinho, com afeto. As pessoas, elas paqueram, elas namoram, elas vivem a intensidade de um relacionamento no começo. Depois vai virando rotineiro, vão deixando passar. Eu trouxe essa história não para falar exatamente sobre a traição em si, né? Mas para falar também sobre os pontos que a gente pode trabalhar para não deixar com que o relacionamento esfrie. Como, por exemplo, tá fazendo viagens sempre em família, tá conhecendo os novos restaurantes, pelo menos uma vez por semana, você e o seu parceiro saírem só vocês, sem filhos, sem amigos, sem ninguém, só vocês dois, para comer fora, para conversar assuntos que às vezes vocês levam tempo que vocês não conversam, para se olharem de forma diferente, para colocar uma roupa que faz muito tempo que está guardada no guarda-roupa e que não está sendo utilizada, né? Para dar um mimo e um presente um pro outro, irem sim em motel, porque tem casal que às vezes fala assim, pra que eu vou gastar dinheiro com motel se a gente tem casa? Para vocês viverem algo diferente, para vocês reviverem algo de juventude, né? Porque se for para vocês ficar com outra pessoa, vocês têm que ir pro motel. Então por que com o seu próprio marido você não pode ir? Tem pessoas que têm nojo, mas vocês entendem do que eu tô falando, né? Sobre a necessidade de vocês saírem da zona de conforto, saírem da rotina, não deixarem com que as coisas esfriem, não deixar com que fica monótono, que fique chato e vocês acabarem se atraindo por algo novo. Vocês o tempo inteiro estão vivendo para serem novos. O tempo inteiro a gente está se transformando, a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente está conhecendo, a gente está lendo, a gente está vivendo coisas, mas aqui na nossa rotina, no nosso trabalho, no nosso parceiro, a gente não coloca em prática tudo isso que a gente aprende no outro, né? A gente compartilha da nossa nova versão com novas pessoas. Por que não praticar nossa nova versão com a pessoa que está do nosso lado, né? Às vezes as pessoas cansam, às vezes as pessoas enjoam, às vezes as pessoas estão saturadas. Eu acredito que é isso que é o ponto dessa história. É sobre vocês não olharem para o seu parceiro com essa insatisfação. Poxa, é muito triste, querendo ou não, saber que ela deita a cabeça no travesseiro e chora pensando em momentos bons que ela teve com uma outra pessoa, em vez de querer construir momentos bons com a pessoa que ela tem ao lado dela. De olhar e falar assim, o que eu fiz com o outro que foi tão bom que eu não tô fazendo com o meu parceiro? Ah, meu parceiro não é isso, meu parceiro não é assado. Comparação já é errado, não é comparando que você vai ser feliz. A pior coisa que existe é você comparar um ao outro. Isso aí causa uma confusão mental terrível, porque sempre um vai ser melhor do que o outro em um ponto, mas o outro vai ser melhor que o outro em outro ponto também. Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não se sabotar. Nosso coração, ele é corrupto, isso é bíblico. Por isso que a gente tem que agir pela nossa razão, a gente tem que tomar cuidado com com o que a gente pensa, pra gente poder tomar cuidado com o que a gente sente. Eu falo muitas coisas sobre isso na minha mentoria, o Despertar da Borboleta, né? Às vezes, você tá igual uma lagartinha, andando, querendo voar, mas você ainda não encontrou um casulo pra te dar asas. Eu te convido a conhecer minha mentoria, porque lá dentro você se descobre sobre quem é você, quem é a sua versão, como você pensa, como você age, sabe? Tem tantas coisas divertidas dentro desse curso que eu tenho certeza que você sai dali pronta para voar, para ser livre, para ser feliz. E quando eu falo ser livre e ser feliz, não é nem sair do seu relacionamento, e sim encontrar liberdade dentro do seu relacionamento. Então, eu te convido, o link tá na descrição, vem fazer parte, que tá muito legal, tá muito bacana, e me manda sua história, se você já passou por isso também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.